Muito obrigado, irmão Danilo. Em nossa reunião, em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver a importância de consolar aqueles que estão enlutados. Nós também vamos responder hoje a seguinte pergunta: como Eclesiastes 7, do 20 ao 22, pode nos ajudar a decidir se vamos ou não falar com alguém que nos ofendeu? Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós veremos demonstrações que vão nos ajudar em nosso ministério, no testemunho público, no testemunho informal e também de casa em casa. Vamos aprender como explicar uma de nossas crenças, como são os funerais das testemunhas de Jeová. E em nossa vida cristã, veremos uma consideração com o tema: desenvolva uma forte fé na ressurreição. E nós concluiremos então a nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. Para darmos início, nós vamos ter a parte de Tesouros da Palavra de Deus, com o tema Vá à casa onde há luto. Quem fará para nós essa parte é o irmão Vanderlei Souza. Esse não é um convite muito agradável, não é mesmo, irmãos? Quando se fala vá à casa onde há luto, talvez isso lhe traga algumas lembranças, momentos tristes. Isso realmente pode acontecer conosco. E quando pensamos em ir a uma casa onde há luto, talvez a gente pare para pensar muito nessa situação. Mas sabe que tem alguns objetivos de irmos à casa onde há luto? Por favor, observem o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz assim, olha: melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim de todo homem, e quem está vivo deve refletir sobre isso. Notaram? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Parece meio estranho essa situação, né, irmão? Mas existem alguns benefícios de nós irmos à casa onde há luto. Por exemplo, né, nós sabemos que, infelizmente, em vista da condição morredora de toda a humanidade, menciona-se que o coração dos sábios está na casa de luto, conforme nós observamos aqui, em vez de a casa onde há um banquete ou uma refeição. Assim, irmãos, a pessoa sábia, ela vai se aproveitar da oportunidade, quando vai à casa onde há luto, de expressar condolências a pessoas que estão passando por essa situação e de dar consolo àqueles que perderam alguém na morte. Vejam quão bom benéfico isso pode ser para a pessoa que está passando por essa situação. Ela vai ser, no caso aqui, consolada na situação em que ela está enfrentando. Isso nos ajuda também, irmãos, a entendermos o objetivo de irmos à casa onde há luto. Consolar a pessoa, ajudá-la a manter a sua alegria. Isso nos ajuda a ter em mente a nossa própria condição mortal e a manter um bom coração numa atitude correta para o nosso Criador. Pode ser que o que nos impeça de ir à casa onde há luto é não sabermos o que nós vamos fazer, ou não sabemos como nós vamos nos comportar. Já enfrentou uma situação como essa, de chegar lá perante a pessoa que está de luto e não saber o que dizer? Tem um conselho oportuno aqui novamente, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, agora, o versículo 1. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 1 diz assim, olha: um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Notaram, irmãos? Um bom nome é melhor que um óleo. Dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Em que sentido aplicam-se essas palavras? Quando nós nascemos, basicamente não temos registros nenhum. Não temos memórias. Não temos, por assim dizer, um currículo. Mas à medida que nós vamos crescendo e vamos servindo a Jeová, nós começamos assim a desenvolver memórias boas perante o nosso Criador. E conseguimos, assim como nós mencionamos, termos um currículo perante Deus. E aí que a morte, ela se torna melhor do que a vida. Porque à medida que nós servimos a Jeová,
nós conseguimos assim, irmãos, receber bênçãos do nosso Criador. E quando morremos, se tivermos assim uma carreira cristã, nós estaremos na memória do nosso Criador. Então, nesse sentido, a morte ela é melhor que o nascimento. E como é que a gente pode se comportar diante de uma pessoa que está de luto? A apostila ela dá um conselho assim, olha, console a pessoa relembrando as boas qualidades de quem faleceu. Olha aí que sugestão oportuna, ajudar a pessoa a relembrar as qualidades daquele que faleceu. Dá para se fazer isso? Realmente surte um efeito nós estarmos ali com a pessoa relembrando as qualidades daquele que faleceu? A apostila ela vai mostrar um exemplo para nós. Vou pedir para os irmãos pôr o recurso visual que nós temos na apostila. Note aí, irmãos, o que esse casal está fazendo. Aquele marido ele perdeu a sua esposa. Mas os irmãos notam o que esse casal está fazendo? Eles estão relembrando as boas qualidades da pessoa que faleceu, da esposa daquele irmão. Olha lá, eles estão pegando as fotos e talvez mostrando a carreira cristã daquelas irmãs que faleceu, os bons momentos que ela teve perante Jeová, ou o bom nome que ela pôde ter perante Jeová Deus. O irmão está triste? Não, né? Talvez ele tenha a tristeza no coração dele pela perda, mas nesse momento ele está feliz, porque esse casal está ajudando esse irmão a relembrar as boas qualidades da sua esposa. Muito obrigado, irmão, pelo recurso. Um irmão chamado William, que perdeu a esposa na morte, alguns anos atrás, ele disse assim, ó, eu gosto quando outros contam coisas que passaram com minha esposa. Isso me dá certeza de que ela era amada e era respeitada. Esse tipo de apoio é uma ajuda e tanto para mim. E eu me sinto tão aliviado porque minha esposa era muito preciosa para mim e tinha uma grande importância na minha vida. Então, olha que conselho oportuno, irmãos, quando nós vamos à casa onde alguém está de luto, relembrar as boas qualidades da pessoa que faleceu. E tem esse efeito que nós mostramos aqui, que esse irmão William também expressou. Você também pode ajudar, ou nós podemos ajudar, quando vamos à casa onde alguém está de luto, por fazermos orações com a pessoa. Um modo excelente de fazermos isso é orarmos pela pessoa e também orarmos com ela, irmãos. Pode ser que nesse momento não saia a voz, pode ser que nesse momento a gente fique triste e comece a chorar, mas a gente para um pouco, respira, e uma oração feita de coração para a pessoa que está de luto, ela tem um efeito revigorante, irmãos. Então não perca essa oportunidade, né? Quando vamos à casa onde alguém está de luto, vamos orar com a pessoa, vamos orar pela pessoa. Oração feita de coração é uma ajuda em tanto para que a pessoa possa manter a sua alegria. Mas sempre devemos nos lembrar do seguinte: geralmente quem perdeu alguém continua precisando de apoio dos irmãos por algum tempo depois da morte. Cada pessoa ela tem o seu próprio tempo para suportar a morte de alguém, superar a morte de alguém. Alguns até colocam-se à disposição, e às vezes a gente se coloca à disposição, mas logo a gente precisa voltar à nossa rotina normal, não é mesmo? Mas lembre-se do seguinte, Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Então, o que isso significa? Não importa quanto tempo leve para alguém conseguir lidar com a dor da perda, nós devemos estar sempre prontos para dar o consolo necessário. Não importa quanto tempo. Talvez, às vezes, a pessoa pode sentir muita saudade em datas especiais, talvez ao ouvir uma música, ver uma foto, um cheiro. Talvez esses momentos tragam na sua lembrança momentos felizes com a pessoa que faleceu. E isso dá uma tristeza muito grande no coração dela. Então é nesses momentos que esse amigo vai agir em tempos de aflição. E nós podemos fazer isso, irmãos. Podemos tirar tempo para ajudar aqueles que estão de luto. E é verdade que não podemos preencher o vazio ou arrancar a dor de uma pessoa que perdeu alguém. Mas temos que fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para consolar essa pessoa. Lembre-se, irmãos, quando formos à casa onde há luto,
Devemos tirar tempo para consolar quem perdeu alguém, consolar a pessoa relembrando as boas qualidades daquele que faleceu, e também podemos orar com quem está de luto. Todos esses conselhos vão ajudar a pessoa a ter alegria e vai reforçar a esperança da ressurreição. Muito obrigado, irmão Vanderlei, pelo bom discurso feito a nós. Agora, todos poderão compartilhar as joias espirituais que encontraram na leitura da semana. Quem conduzirá para nós essa parte é o irmão Valmir Soares. Gostaria de um voluntário para ler Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 ao 22. Eclesiastes 7, do 20 ao 22. Vamos pedir para a irmã Linda Laura ler para nós? Pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e não que peque. Também não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir seu servo amaldiçoá-lo, pois você, no íntimo, bem sabe que você mesmo muitas vezes amaldiçoou a outros. Obrigado, irmã Linda Laura, pela leitura. Como esses versículos podem nos ajudar a decidir se vamos ou não falar com alguém que nos ofendeu? Primeiramente, o irmão Ricardo aqui. O artigo relacionado ao texto nos incentiva a fazer algumas perguntas. Será que eu conheço todos os fatos? Será que eu já cometi um erro parecido? Esse irmão fez isso de propósito? O problema vai se resolver ou vai ficar pior? Obrigado, Ricardo. A irmã Fátima. Então, é importante fazermos essas perguntas, porque analisando essas perguntas, nós vamos chegar à conclusão que, assim como nós fomos ofendidos, nós já ofendemos outros também, por sermos imperfeitos. E prestarmos bem atenção à resposta que nós vamos dar a essas perguntas, talvez a gente decida não falar nada, deixar para lá, colocar na conta do amor. Obrigado, irmã Fátima, pelo seu comentário. Irmão Miguel Lenoir. É por isso que o livro de Provérbios 26, 20, ele diz: aonde não há lenha, apaga-se o fogo, e onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Ou seja, por isso que deve avaliar bem, será que realmente compensa mexer com isso? Talvez, quanto mais se fala naquilo, nós estamos dando lenha àquele assunto, colocando fogo naquele assunto. Então, talvez o melhor seja deixar para lá, o fogo se apaga, né? Obrigado, irmão Miguel. Que joia espiritual você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? A irmã aqui. No 7, versículo 12, a Bíblia nos esclarece aqui o valor que tem o dinheiro. Serve para a proteção, nos ajuda a cuidar das nossas necessidades básicas. Porém, se não tivermos sabedoria para lidar com ele, nós podemos perder o equilíbrio e até nos afastar de Jeová, né? Então, aprendi que na balança da vida eu devo sempre deixar a sabedoria com um peso maior. Obrigado, irmã Daniela, pelo comentário. Lá atrás, a irmã esposa do irmão Benfica.
Eclesiastes 7:9, lá diz para não ficarmos ofendidos facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Então, ficarmos prontamente ofendido com alguém ou ser indevidamente sensível revela falta de sabedoria, de bom senso e também falta de amor. Pessoas que têm a inclinação de se ofender facilmente faz com que nós tenhamos receio de ter uma comunicação aberta, pois é como se a todo momento tivéssemos que pisar em casca de ovos, e isso não é amoroso. Então, temos que tomar cuidado para que as nossas inclinações decaídas, tais como ter atitude negativa, ser crítico demais ou indevidamente sensível, não nos impeça de viver em paz com nossos irmãos e também de dar honra a eles. Obrigado, irmã Janete, pelo seu comentário. Lucas Rafael. O texto de Eclesiastes 7:1, né, segundo as palavras de Salomão, não se nasce com um nome bom. Em vez disso, durante a vida que a pessoa passa a obter uma reputação com um real significado. Ou seja, é ao decorrer da vida que nós conseguimos identificar se essa pessoa teve as qualidades necessárias. E nós temos que buscar ter essas qualidades, buscar esse bom nome, para que quando morrermos sejamos lembrados por boas coisas. Obrigado, irmã Luca. A irmã Kaline aqui na frente. O 7,16, ele fala sobre evitarmos ser justos demais. A pessoa que se torna justa demais, muitas vezes ela estabelece padrões justos e acaba julgando outros com base no que ela acha. Jeová, ao contrário de nós, ele é justo, mas ele também é equilibrado e razoável. E ele não espera de nós perfeição. Ao invés disso, ele valoriza a humildade e a sinceridade no desejo genuíno de fazermos o que é certo. E ele vê o nosso coração. Obrigado também, irmã Kaline. O irmão Renato, aqui na frente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, nos ensina que a paciência ela é mais valiosa que o orgulho. Porque quando nós mantemos a calma, nós conseguimos refletir e assim evitando erros e atitudes precipitadas. Quem pratica a paciência age com mais sabedoria, consegue enfrentar os desafios da vida de forma equilibrada e sensata. Obrigado, irmão Renato, pelo seu comentário. O irmão Braz, ali, pertinho de você. Outro ponto importante ali de Provérbios 7,16, falando sobre sermos excessivamente justos, dá um conselho aos pais também, que muitas vezes os pais eles são excessivamente zelosos e muitas vezes começam a exigir demais dos filhos e os filhos não conseguem cumprir com esses requisitos. E aí o que acontece? Os filhos não conseguindo cumprir com essas exigências, passam a levar uma vida dupla. Então, os pais razoáveis, eles levarão em conta as limitações dos seus filhos. E também esse zelo extremo, ele pode nos privar-nos de tato, empatia e ternura, que são vitais para qualquer cristão. Obrigado, irmão Braz. O irmão Enzo ainda? O capítulo 7, versículo 10, nos lembra não ficar presos no passado. Mas isso não quer dizer que a gente não pode aprender com ele ou então lembrar dele. A gente pode usar essas lembranças boas, como de parentes que amavam a Jeová e já faleceram, para nos motivar e continuar firmes. Porque pensar neles e junto com a esperança da ressurreição pode nos ajudar a olhar para frente e continuar. Então isso vai nos ajudar a confiar em Jeová e que ele vai cumprir suas promessas. Isso mesmo, obrigado, irmão Enzo. A esposa do irmão Miguel. Existe um ditado popular que coloca em Deus a culpa pelas coisas que acontecem. Esse ditado diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Porém, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, refuta esse ditado, dizendo: Deus fez a humanidade reta, mas eles mesmos têm procurado muitos planos. Ou seja, quando Deus criou os humanos,
ele estabeleceu padrões justos, mas por propositalmente seguir seus próprios planos, a humanidade cursou um caminho onde nós resultamos hoje em tantos problemas. Ainda a irmã Ana. Eclesiastes 7:3 mostra que a tristeza, embora desconfortável, ela pode levar à introspecção e à melhora do coração, enquanto o riso excessivo ele pode ocultar problemas sérios. Aprendi então que devemos valorizar os momentos de reflexão, mesmo que tristes, pois eles podem nos motivar a mudar o que precisa ser corrigido. Em vez de buscarmos apenas diversão, devemos examinar se estamos agradando a Jeová e nos esforçar para cultivar qualidades espirituais duradouras. Queremos agradecer a irmã Ana, agradecer o comentário de todos, foi muito bom, viu? Obrigado. Muito obrigado, irmão Valmir, pela boa condução. Também a todos os irmãos pela boa preparação e pelos bons comentários que deram nessa parte. Agora, aqueles que terão as suas partes na sala adicional, podem acompanhar o irmão José Carlos Siqueira. Aqui no salão principal, nós teremos a leitura da Bíblia de Eclesiastes 8, do 1 ao 13, que será feita pelo irmão Wagner Barbosa. Quem é como o sábio? Quem sabe a solução de um problema? A sabedoria de um homem ilumina o seu rosto e abranda a sua aparência severa. Eu digo, obedeça às ordens do rei, por causa do juramento feito a Deus. Não se apresse a sair da presença dele. Não tome posição a favor de algo mau, pois ele pode fazer o que bem entender, porque a palavra do rei é soberana. Quem pode dizer a ele o que está fazendo? Quem obedece à ordem não sofrerá nenhum mal, e o coração sábio discernirá o tempo certo e a maneira certa de agir. Para tudo há um tempo e uma maneira de agir, porque as dificuldades da humanidade são muitas. Visto que nenhum homem conhece o futuro, quem pode lhe dizer o que vai acontecer? Assim como nenhum homem tem poder sobre o espírito, nem pode reter o espírito, assim ninguém tem poder sobre o dia da morte. Assim como ninguém é dispensado durante uma guerra, assim a maldade não deixará escapar os que a praticam. Eu ouvi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto o homem domina o homem para o seu prejuízo. E eu vi os maus serem enterrados, aqueles que costumavam entrar e sair do lugar santo, mas eles logo eram esquecidos na cidade em que praticavam a maldade. Isso também é vaidade. Por não se executar logo a sentença contra um ato mau, o coração dos homens se enche de coragem para fazer o mal. Embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue vivendo por muito tempo, sei que tudo terminará bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque eles têm temor dele. Mas nada terminará bem para aquele que é mau, nem prolongará ele sua vida, que é como uma sombra, porque ele não tem temor de Deus. Wagner, pela boa leitura que o irmão fez para nós. O irmão estava sendo observado na brochura Melhore, na lição 10. Mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. E o que nós devemos fazer? Use volume, emoção e ritmos variados para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. Então, quando nós seguimos somente uma linha,
a voz muito baixa ou a voz muito alta, o mesmo ritmo, não traz o sentido que nós queremos para a leitura. Agora, quando nós variamos, a gente consegue dar sentido à nossa leitura. E o irmão fez justamente isso. O primeiro ponto que nós temos aí, varie o volume. Fale mais alto para destacar pontos principais, motivar as pessoas, ou ler um texto que contém uma mensagem de condenação. E um outro ponto, fale mais baixo para criar expectativa ou expressar medo e ansiedade. O irmão fez isso bem no início da leitura, disse assim, quem é como sábio? Quem sabe a solução de um problema? Então, agiu exatamente como nós temos aqui nessa lição. E também é importante nós nos atentarmos a não falar tão alto, a ponto que pareça que nós estamos repreendendo as pessoas. Então, o irmão se saiu muito bem nesse aspecto. Não exagerou nos sentimentos, não aumentou muito a entonação, também não falou de modo tão baixo, mas variou tanto o ritmo quanto a entonação no decorrer da sua parte. Nós agradecemos muito ao irmão pela boa leitura que fez para nós. Agora, nós vamos dar continuidade em Faça Seu Melhor no Ministério. A parte número 4. Iniciando conversas no testemunho público. Descubra um assunto que interessa a pessoa e combine de continuar a conversa depois. Quem fará para nós essa parte é a irmã Ana Laura, junto com a irmã Célia Vieira. Tá bem quente hoje, né? Ai, nem me fale, menina. Tá um calor danado. Eu nem sei mais o que é sentir frio. É verdade, tá? O clima é bem diferente ultimamente. A gente não tem mais as estações do ano. E eu fico pensando, será que tudo isso que está acontecendo é por conta do desmatamento? Você já parou para reparar nisso? Olha, eu tenho notado sim, viu? A gente sente o efeito do sol na pele, né? E eu me preocupo muito com o futuro dos meus netos. Eu entendo você. Eu também me preocupo bastante com o futuro. Aliás, meu nome é Ana Laura. Como que é o seu? O meu nome é Célia. Muito prazer, Célia. É muito bom ver você se importar com o futuro. Poucas pessoas hoje em dia se preocupam. A verdade é que eu costumo sempre conversar com as pessoas sobre um assunto que ainda há esperança para esse planeta. Mas, olha, eu não quero te atrapalhar. Parece que é o seu ônibus que está chegando. É ele mesmo. Mas eu gostei muito de saber disso, viu? Que bom. Assim como hoje, eu estou aqui todas as terças à tarde. Numa próxima oportunidade, eu posso mostrar mais promessas do futuro para você. Aí eu vou gostar muito, mas agora eu vou pegar o ônibus, tá? Vai lá, se cuida nesse calor. Tá, muito obrigada. Muito obrigado, irmã Ana, irmã Célia, pela boa preparação das irmãs, pela boa parte que as irmãs fizeram. A irmã Ana estava sendo observada na brochura Ame as Pessoas, naturalidade. Seja paciente. Não fique pensando que você precisa falar logo sobre a Bíblia. Espere um bom momento para poder falar da mensagem da Bíblia naturalmente. Isso talvez signifique esperar até a próxima conversa com a pessoa. E foi exatamente a situação que a irmã passou. A irmã não conseguiu abrir a Bíblia, ler um texto na Bíblia para ela, mas vai precisar esperar por uma próxima conversa. Deixou a conversa em aberto, para que numa próxima oportunidade, talvez com mais tempo, consiga ler um texto na Bíblia para ela. Então nós precisamos conseguir fazer isso, ser pacientes. Talvez em algumas conversas nós não conseguiremos ler a Bíblia para a pessoa. Então, se formos pacientes, nós vamos conversar com ela da mesma maneira, e numa próxima oportunidade nós podemos abrir a Bíblia e conversar com ela sobre esse assunto. A irmã saiu muito bem nesse aspecto. Nós agradecemos muito, irmã, pela boa parte. Agora, nós vamos à parte número 5. Iniciando conversas no testemunho informal. Quem fará essa parte para nós é a irmã Luciene Hoffmann, junto com a irmã Valesca Machado. Ai, que criança mais linda. Essa semana foi a semana maluca das escolas, né? Ai, é tão legal ver as crianças se divertirem. É muito bom ver a alegria no rostinho delas.
Puxa, é verdade. E muito linda mesmo essa criança que passou aqui. Você sabe que lá na minha sala de aula, teve muitas meninas com cabelinhos diferentes, um mais lindo que o outro. E assim, a gente vê realmente a alegria no rostinho dessas crianças. Mas você sabia que virá o tempo em que essa alegria vai contagiar, vai ser no mundo todo, todas as crianças no mundo vão ser felizes e alegres? Se você me permitir, eu posso te mostrar na Bíblia. Ah, sério? Isso ia ser muito bom, porque, infelizmente, não é todas as crianças que têm esse privilégio de ter essa alegria, né? Mas pode mostrar sim, meu ônibus está um pouquinho atrasado. Ah, tá bom. Olha, está aqui na Bíblia, eu estou com o meu dispositivo eletrônico aqui, é no livro de Isaías, capítulo 11, o versículo 6 e 8. Diz assim: o lobo estará junto com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo estarão juntos, e um menino os conduzirá. A criança de peito brincará sobre a toca da naja, e a criança desmamada porá a mão sobre o ninho da cobra venenosa. Você percebeu? Aqui falou que um menino vai conduzir esses animais ferozes. E fala também da criança brincar sobre a toca da naja. Então, é um mundo de paz, de alegria. E por que você pode confiar? Porque é Jeová que promete. Inclusive, eu estou com um folheto aqui, ele vem falando um pouquinho sobre essa esperança maravilhosa que Deus ele dá para nós. Aí eu gostaria de deixar com você, para você ler. Ai, que maravilha. Muito obrigado, viu? Eu agora tenho que ir lá porque o meu ônibus está chegando. Muito obrigado, irmã Luciene, irmã Valesca, pela boa parte que as irmãs fizeram. A irmã Luciene estava sendo observada na brochura Minhas Pessoas, Naturalidade, o ponto 3. Seja observador. As expressões faciais e a linguagem corporal de uma pessoa podem dizer muito sobre ela. A pessoa parece estar disposta a falar com você? E a irmã fez justamente isso. Analisou essa situação, que a ouvinte estava disposta a ouvir. Por quê? Por conta do semblante dela. Um semblante amistoso, querendo conversar. Não um semblante bravo, talvez não querendo conversa. Então, quando a gente analisa, a gente consegue ter boas conversas. Também pode ser que aconteça outra situação. Se perceber que a pessoa não está com vontade, não force a conversa. Mas no caso da irmã, a ouvinte tinha interesse em ouvir e a irmã saiu muito bem nesse sentido. Nós agradecemos muito às irmãs pela boa parte que fizeram. Agora, nós daremos continuidade com a parte número 6, cultivando o interesse de casa em casa. Mostre algo no site jw.org. Quem fará para nós a parte é a irmã Tatiana Santos, junto com a irmã Bruna Franco. Alô, Bruna? Aqui é a Tatiana. Lembra de mim? Eu passei na sua casa na semana passada, mas você estava saindo para ir no velório da sua tia. E aí você deixou o seu telefone comigo. Ah, oi. Tudo bem? Eu lembro sim, Tatiana. Pois é, aquele dia foi muito difícil para mim. Imagino, Bruna. E como que você está agora? Olha, agora eu estou bem, graças a Deus. Mas, sabe, eu ainda choro muito às vezes. Eu sinto muita saudade dela. Ela estava sempre aqui comigo, aqui em casa, sabe? Eu entendo, Bruna. A perda de alguém querido realmente dói muito. Sabe, eu assisti um vídeo num site jw.org que eu lembrei de você. Esse vídeo fala por que morremos e o que a Bíblia promete para o futuro. Ah, é? Eu nunca ouvi falar desse site. Sim, ele é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Olha, eu posso te mandar um vídeo? Ele é bem curtinho, mas ele traz uma mensagem muito consoladora. Pode mandar sim, fiquei curiosa. Aqui, ó, vou te enviar. Veja se chegou aí. Chegou sim. Deixa eu assistir ele aqui. Que bonito. Eu gostei bastante. Faz a gente até se sentir mais forte, sabe? E eu estou precisando muito disso. Fico feliz que você tenha gostado, Bruna. E sabia que a Bíblia tem muitas outras respostas assim?
E a gente pode aprender diretamente dela por meio de um estudo bíblico gratuito. Sério? Olha, eu acho que eu gostaria, mas é que a minha vida anda tão corrida. Sem problemas, Bruna. A gente pode fazer por telefone, se for mais fácil para você. Olha, se for assim, para mim vai dar certo, sim. Que bom, Bruna. Então, vamos combinar um dia da semana que seja mais tranquilo para você. Muito obrigado, irmã Tatiana, irmã Bruna, pela boa preparação das irmãs, pela boa parte que as irmãs fizeram. A irmã Tatiana estava sendo observada na brochura Minhas Pessoas. Empatia. Pense na pessoa interessada. Lembrando das conversas que teve com ela, pergunte-se: por que ela precisa ouvir as boas novas? E por que a ouvinte precisava ouvir as boas novas nesse caso? Ela tinha perdido alguém que ela amava. Então, as verdades da Bíblia seriam um consolo. Tanto que ela disse na conversa que ela precisava daquele vídeo. E a irmã direcionou para o site, enviou um vídeo para ela para que ela conseguisse ver. Então, a irmã se lembrou da conversa que teve com ela e fez essas perguntas. A segunda pergunta: como o estudo da Bíblia pode melhorar a vida dela agora e no futuro? Então, essa promessa vai ajudar a ouvinte a ter mais interesse na palavra de Jeová e, se for da vontade de Jeová, se tornar uma serva dele. Então, a irmã saiu muito bem nesse sentido. Conseguiu enviar algo para a ouvinte que ela precisava ouvir, se lembrando da conversa que teve numa outra oportunidade. Nós agradecemos muito às irmãs pela boa parte que fizeram e pela boa preparação. Agora, a parte número 7. Cultivando o interesse de casa em casa. Essa parte número 6. A parte número 7, explicando suas crenças. Demonstração. O tema: como são os funerais das testemunhas de Jeová. Quem fará para nós essa parte é o irmão Matheus Guedes, junto com o irmão Otávio Souza. Pois é, né, Otávio? Já faz um tempo. Verdade, hein? Faz o quê? Quase um ano que a gente não se vê? É, mais ou menos. E você ficou sabendo do tio João? Fiquei, cara. Que pena, né? Eu fiquei até sem acreditar. Ele era uma pessoa tão bondosa, tão generosa. Eu até me lembro que quando eu e meus pais nos mudamos, ele ajudou muito a gente, sabe? Na mudança, e a gente até tentou dar algo em troca e ele não aceitou. E eu nunca vou me esquecer disso, porque a gente estava passando por um momento difícil financeiramente, sabe? É, entendo. Ele também me ajudou muito, eu e minha esposa. Antes de nos casarmos, ele e a tia nos chamaram para um jantar, falaram bastante sobre o casamento. Depois ele, em particular, me falou como é que eu poderia tratar minha esposa, mostrou vários textos da Bíblia, como é que eu poderia aplicar isso. E olha, foi muito bom. Realmente tivemos bons frutos daquilo que ele falou para a gente. E como que a tia está lidando com tudo isso? Ah, você sabe, né? Ela e o nosso primo, está sendo nada fácil para eles. Mas a parte boa é que eles estão recebendo muita ajuda. Eu fiquei sabendo que já está quase tudo pronto para o funeral. Que bom, viu, Matheus? Isso é importante. Aliás, ele era testemunha de Jeová igual você, né? Deve ser bem diferente o funeral. Eu fiquei até sabendo que o corpo não pode ficar em qualquer lugar, é só lá no lugar de vocês. Como é que funciona isso? Ah, interessante. É sim, ele era uma testemunha de Jeová. O corpo, ele pode sim ficar no lugar onde a gente se reúne, né, no Salão do Reino, mas não tem problema em ficar numa sala de velório, num crematório, numa casa em particular, ou até mesmo no cemitério. E acontece alguma coisa ou de lá o corpo só vai para o enterro? Então, geralmente é feito um discurso para fortalecer as famílias e também os amigos por causa daquela perda. É feito um discurso baseado na Bíblia e vai mostrar o que ela diz sobre a morte e também sobre a nossa esperança, né, de rever aquela pessoa que a gente perdeu. Mas também fala um pouco sobre as qualidades daquela pessoa. E você, por exemplo, falou sobre a generosidade. Não foi a primeira pessoa que me disse que ele era uma pessoa generosa. Então, provavelmente, vai ser falado sobre essa qualidade no discurso. Olha, legal, Matheus. Eu não era tão próximo do nosso tio quanto eu gostaria, mas é bem provável que eu me emocione com esse discurso, até porque sempre que eu lembro dele, eu lembro de boas memórias, apesar de que eu acredito que a gente vai para o céu. É verdade. Não, mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso.
Você pode ler aqui, Romanos capítulo 12, versículo 15? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, como você viu, é normal da gente ficar triste mesmo e de demonstrar essa empatia pelos outros. E é até mesmo comum da pessoa que está dando o discurso, do irmão, ele se emocionar, porque gostava muito da pessoa. E não se preocupa, a gente não quer forçar ninguém a aceitar as nossas crenças. Legal, Mateus. E você, tem alguma coisa que te ajuda a lidar com essa situação? Olha, tem sim. Eu gosto muito do texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7. Olha o que diz aí. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Então me ajuda muito fazer orações a Deus com esse objetivo aqui, para que eu consiga a paz de Deus e com que Ele possa guardar minha mente e coração. Inclusive, depois daquele discurso, é feito uma oração com esse objetivo. São palavras muito bonitas mesmo, Mateus. É bem provável que eu vá, viu? Eu acho que é importante a gente estar junto com a nossa família nesses momentos difíceis, né? Aliás, qual que vai ser o horário? Vai ser muito bom ter você lá, e a tia e o nosso primo vão gostar muito de ver você lá. Vai ser às 3h, a gente pode combinar de ir junto. Combinado. Muito obrigado, irmão Mateus, irmão Otávio, pela boa preparação dos irmãos, pela boa parte que os irmãos fizeram. O irmão Mateus estava sendo observado na brochura Melhore, a lição 17. Fale de modo fácil de entender. Então, o que nós devemos fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então, é importante, porque talvez a pessoa que nós estamos falando tenha pouco conhecimento sobre as verdades da Bíblia. E como nós podemos fazer isso? Estude bem a matéria. Entenda bem um assunto para conseguir explicar nas suas próprias palavras e de um jeito simples. E o irmão só conseguiu ter essa conversa produtiva porque estava bem preparado, porque tinha estudado a matéria. Então conseguiu explicar ali para o ouvinte a situação. Use frases curtas e simples. Então, será que nós podemos usar frases longas, difíceis? Sim, mas não é o ideal. O ideal é que nós façamos usando frases curtas para explicar os pontos principais, palavras simples, para que as pessoas consigam nos entender. O irmão saiu muito bem nesse sentido. Usou palavras simples, falou de um modo fácil de entender, e todos nós conseguimos tirar bastante proveito. E também, se estivermos na mesma situação agora, conseguiremos explicar para as pessoas também aquilo que o irmão nos ajudou a entender. Nós agradecemos muito aos irmãos pela boa preparação e pela boa parte que os irmãos fizeram. Agora nós daremos início à nossa vida cristã. Para iniciarmos essa sessão, convidamos todos os presentes, aqueles que a sua condição permitir, colocarem-se em pé, para nós entoarmos juntos o cântico número 151, que tem por tema Ele chamará. Ele é baseado em Jó, capítulo 14, os versículos 13 a 15. Todos poderão participar com seus comentários nessa consideração, com o tema Desenvolva uma forte fé na ressurreição. Quem conduzirá para nós essa consideração é o irmão Yusuke Asahara. Será que faz diferença na nossa vida até uma forte fé na ressurreição? Por que é importante nós desenvolvermos uma forte fé na ressurreição? Artigo traz alguns pontos, motivos. Mas vamos ver um ponto. Por favor, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Alguém poderia ler esse texto, por favor? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A irmã Silvana, por favor. Além disso, irmãos, não queremos que vocês fiquem na ignorância quanto ao que estão dormindo na morte,
para que não fiquem pesarosos como os demais, que não têm esperança. Muito obrigado. Então, conforme esse texto, por que é importante nós desenvolvermos uma forte fé na ressurreição agora? Por que é importante? Irmão Lucas, por favor. Porque nós vamos conseguir ver, além dos problemas, aquele momento ali que a pessoa está sofrendo. Nós sabemos que essa esperança é muito valiosa, porque tanto vai ajudar nós consolarmos a pessoa que está passando por aquele problema, como também vamos ser consolados, saber que um dia também Jeová vai lembrar de nós. Muito obrigado. Isso mesmo. Por exemplo, quando nós perdemos uma pessoa amada, pessoas que nós amamos de morte, será que faz diferença na nossa vida? Sim, faz diferença. Aquele que não tem fé, forte fé na ressurreição, hoje, talvez esperam aquelas pessoas que amam de morte, mas sem convicção, sem base sólida, não tem esperança. Mas nós não. Nós podemos esperar a pessoa que amamos. Com convicção, com vívida expectativa. Nós temos base sólido. Realmente faz diferença ter a forte fé na ressurreição. Por isso é importante nós desenvolvermos uma forte fé na ressurreição agora. Mas como podemos desenvolver? Veja, por favor, novamente a apostila. Vamos ler um texto. João capítulo 11, versículo 21 a 24. Alguém poderia ler esse texto, por favor? João capítulo 11, versículo 21 a 24. Irmã Andrea, por favor. Marta disse então a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Contudo, mesmo agora, eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus lhe dará. Jesus lhe disse: seu irmão se levantará. Marta respondeu: sei que ele se levantará na ressurreição, no último dia. Muito obrigado. Então, conforme esse texto, pergunta: como Marta mostrou que tinha forte fé na ressurreição? Irmã Ricardo, por favor. Versículo 24 fala as palavras de Marta, né? Ela disse: sei que ele se levantará no último dia. Bom, muito obrigado. Irmã Juliana, por favor. E também no início do versículo ela falou que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido, ou seja, ela tinha plena confiança de que Jesus era capaz de levantar uma pessoa da morte. Muito obrigado. Segundo nota de estudo, a fé que Marta demonstrou que na ressurreição era impressionante. A nota de estudo disse: mas por quê? Porque impressionante. Segundo nota de irmã Daniela, por favor, Daniela. Porque apesar de as escrituras inspiradas falarem de forma clara sobre o ensino da ressurreição, naquela época tinha influência de líderes religiosos como os saduceus, que afirmavam que não haveria ressurreição, e dos fariseus que acreditavam na imortalidade da alma. Mas Marta sabia que Jesus ensinava sobre a ressurreição e que ele tinha já ressuscitado algumas pessoas, então ela não tinha dúvida de que Jesus poderia ressuscitar seu irmão. Muito obrigado, isso mesmo. Irmã Silvana, por favor. Um outro detalhe que foi impressionante na ressurreição de Lázaro foi o tempo. Até então, ninguém tinha sido ressuscitado 4 dias depois de estar morto. Era algo incontestável, não tinha como os líderes falarem que ele não estava morto. A partir daquele momento, a ressurreição ficou sendo algo muito claro. Obrigado, isso mesmo. Então, segunda pergunta: como ela foi recompensada por sua fé? Conforme João, capítulo 11, versículo 38 a 44. Segundo
gravura também. Irmã Janete, por favor. Marta, ela tinha certeza de que Lázaro ia voltar a viver. Ela realmente tinha uma fé impressionante na ressurreição. Só que ela achava que isso ia acontecer no futuro. E, para a surpresa dela, Jesus fez um milagre incrível. Ressuscitou, então, o seu irmão Lázaro naquele mesmo dia. Muito bom. Isso mesmo. E gravura nos mostra isso. Irmão Siqueira, por favor. Então, ela foi muito recompensada pelo ato de fé e acreditar na ressurreição. Bem, ela tinha uma convivência com Jesus, a família tinha uma convivência com Jesus, sabia dos milagres de Jesus. Mas na questão da ressurreição agora, foi um privilégio muito grande para ela presenciar a ressurreição do seu próprio irmão. A Bíblia não diz do que ele morreu, qual foi o que levou ele à morte. A Bíblia só menciona que ele foi ressuscitado e ele não morreu mais pela doença, se é que houve alguma doença, porque ela pôde conviver com seu irmão por muitos e muitos anos. Obrigado. Então, nós também, se desenvolvemos uma forte fé na ressurreição agora, podemos ser recompensados. Agora vamos assistir o vídeo Imite mulheres que mostraram forte fé, Marta, e depois vamos responder perguntas que estão na apostila. Então, pergunta: por que a esperança da ressurreição é preciosa para você? Irmãzinha, por favor. Porque eu espero conhecer meu avô. Muito obrigado. Irmão Israel, por favor. A Bíblia chama a morte de inimigo, né? E realmente ela é. E só quem perdeu alguém na morte, alguém amado, sabe como que é difícil, né? É uma dor muito grande. E especialmente para mim, eu perdi meu pai, minha mãe, 2 irmãs muito queridas. Então, com certeza vai ser algo muito especial. O vídeo, inclusive, ele tem de fundo o cântico, né? Olhar com fé. É essa fé que a gente tem que ter para nós estarmos no novo mundo, rever nossos entes queridos. Muito obrigado. Irmão Brás, por favor. Jeová nos criou com um objetivo na Terra, né? De viver felizes e com pessoas amadas ao lado. E quando nós perdemos essas pessoas, é como um pedaço da gente, como a senhora falou, que vai embora, né? Então, a ressurreição é saber que esse pedaço vai retornar. Então, essas pessoas amadas vão novamente estar do nosso lado. Então, saber isso nos dá forças agora e o desejo de continuar fazendo a vontade de Jeová agora, para podermos rever essas pessoas no futuro, né? Muito obrigado. O que você pode fazer para manter forte a sua fé na ressurreição? Irmã Lessie, por favor. Nós podemos tirar um tempo para estudar esses relatos sobre a ressurreição com muita atenção. Ao fazer isso, nós devemos lembrar que eram pessoas reais, homens, mulheres e crianças, e podemos aprender lições em cada relato. E pensar também em como cada uma dessas ressurreições nos garante que Jeová ele tem o desejo e o poder para trazer as pessoas de volta à vida. Muito obrigado. Irmão Adriano, por favor. E uma das coisas que a gente viu é que quando der saudade daquela pessoa amada que já se foi, então esse é o momento da gente lembrar da ressurreição. A gente vai lembrar das boas coisas que fizemos, mas a gente quer projetar o futuro. A gente pode pensar o que vamos fazer ao reencontrar tal pessoa querida, as conversas, os abraços, os beijos que daremos nessa pessoa amada nossa. E isso vai então nos levar a ter fé na ressurreição, a enfrentar o que o futuro nos reserva, cientes de que essa pessoa está guardada num lugar mais seguro, que é a memória de Jeová.
cabe a nós nos esforçarmos para reencontrar com ela lá. Muito obrigado. Irmã Janete, por favor. Podemos também, algo que nos ajuda, é nos ocupar cada vez mais no serviço a Jeová, né? Por ensinar aqueles que também, assim como nós, estão sofrendo por causa da morte de alguém querido. E com certeza de sempre estarmos falando sobre a promessa de Jeová sobre a ressurreição, isso vai fortalecer ainda mais a nossa fé. Verdade, muito obrigado. A promessa de Jeová nos ensina sobre as qualidades de Jeová. E também a promessa de Jeová nos ajuda a ver além dos nossos problemas. E também a promessa de Jeová nos ensina, nos ajuda a ter uma certa medida de paz e consolo, mesmo passando dificuldade hoje. Então, vamos continuar a desenvolver uma forte fé na ressurreição. Assim, sobrevivemos nesse tempo do fim. Muito obrigado, irmão Sahara, pela boa condução. Agradecemos também aos irmãos pela boa preparação e pelos bons comentários. Nós vamos dar continuidade à nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. E quem conduzirá para nós o estudo é o irmão Miguel Lenoir e o leitor, o irmão Caio Machado. Então, nós vamos estudar hoje a história número 26 e 27. A história número 26 fala sobre os 12 espiões. E nós vamos ver o que nós podemos aprender com essas duas histórias. Por exemplo, o primeiro desses 12 espiões, nós vamos ver algo que talvez nós podemos aplicar na nossa vida e tomar cuidado para que não aconteça conosco o que aconteceu com aquele povo no passado. Por exemplo, nós vamos ver que apenas 10 espias conseguiram contagiar negativamente milhões de pessoas. Então, isso serve de alerta para nós, né? Mas os irmãos terão a oportunidade de expressar-se com seus comentários, também fazer aplicação prática para nós pessoalmente e também como podemos aplicar na congregação. E quem vai ajudar com essa matéria será o irmão Caio, que vai fazer a leitura para nós. Por favor, Caio. História 26. Os 12 espiões. Os israelitas saíram do Monte Sinai e viajaram pelo deserto. Quando chegaram num lugar chamado Cádiz, Jeová disse para Moisés escolher 12 homens, um de cada tribo, para espiar Canaã. Moisés disse para os 12, entrem em Canaã e descubram se lá a terra é boa para plantar. Vejam como são as cidades e se o povo de Canaã é forte ou fraco. Assim, os 12 espiões foram para Canaã. Depois de 40 dias, os espiões voltaram de Canaã e trouxeram figos, romãs e uvas. Aí eles contaram para os israelitas o que viram. O lugar é bom, mas o povo que mora lá é forte, e as cidades têm muros bem altos. Mas Caleb, um dos espiões, disse, mesmo assim a gente pode ganhar deles, vamos lá agora mesmo. Por que Caleb falou isso? Porque ele confiava muito em Jeová, e outro espião chamado Josué também. Só que os outros 10 espiões disseram, de jeito nenhum, os cananeus são muito grandes, parecem gigantes. Perto deles, a gente fica parecendo um gafanhoto. Quando ouviram isso, os israelitas ficaram com muito medo dos cananeus. Eles começaram a reclamar e a dizer que queriam voltar para o Egito. Josué e Caleb tentaram acalmar os israelitas. Não precisam ter medo deles, Jeová vai nos proteger. É só a gente continuar obedecendo a ele. Mas os israelitas não queriam nem saber.
Eles até queriam matar Josué e Calebe. O que será que Jeová achou de tudo isso? Ele falou para Moisés: fiz tanta coisa pelos israelitas e mesmo assim eles não querem me obedecer. Por isso, eles vão ficar morando no deserto por 40 anos e é lá que eles vão morrer. Os únicos que vão entrar em Canaã são Josué, Calebe e os filhos dos israelitas. Então, a primeira pergunta: o que aconteceu quando os 12 espiões voltaram de Canaã? A irmã Linda Laura? Eles chegaram lá trazendo figos, romãs e uvas. Daí eles falaram que o lugar lá era bom, porém o povo de lá era forte e as cidades tinham muros bem altos. Porém Calebe confiava em Jeová e daí ele disse que a gente pode ganhar deles mesmo assim e que era para ir lá agora. E outro espião chamado José também confiava muito em Jeová. Muito bem. O que essa gravura mostra aí? Ela quer destacar o que para nós? Irmão Nilson Redondo? De fato foram até lá, né? Ficaram vigiando, analisando, mas parece que não estão muito animados não, né? Então deve ter criado esse medo por causa da falta da confiança em Jeová. Isso. Muito bem, muito obrigado, irmão Oscar Camilo. Nós observamos que a influência negativa que eles trouxeram, passaram para os demais, foi muito grande e resultou em grande prejuízo para eles, né? Eles perderam a vida durante aquele período por face da sua falta de fé. Essa é um risco que todos são sujeitos a ocorrer. Porém, não podemos fraquejar e nem ser engodados por aqueles que são extremamente medrosos. Muito bem. Quanto tempo eles passaram vigiando lá mesmo? Quanto tempo? A irmã Josiane. 40 dias. 40 dias. Teria dado tempo para quê? Passaram 40 dias lá. Pensa bem. Irmão Nilson? Bem, eles foram lá com o objetivo de espionar, né? Verificar, espiar como que atuavam, quem eram eles, o que faziam, o que deixaram de fazer, se eles estavam preocupados em proteger ali aquela fortaleza ou a moradia deles, ou então eles tinham que prestar atenção. Era isso, esse é o objetivo. Aí daria para passar uma ideia positiva para o povo que certamente precisaria lutar. Se precisasse lutar, eles estariam preparados também. Isso, muito bem. Irmão Brás? E esses homens que foram enviados, eles eram todos maiorais das tribos, né? Então eles tinham muita influência sobre as tribos. O que eles dissessem ia influenciar as tribos. Só que Jeová pediu para eles irem e verem se a terra era produtiva ou não. Moisés pediu para eles irem para ver se a terra era produtiva ou não. E não observar o povo, porque Jeová disse que ia dar aquela terra para eles, né? Então o objetivo deles era verem como que era a terra, analisarem e trazerem informações e alguns frutos, né? Porque era a época da primeira colheita dos frutos maduros, né? Então eles podiam trazer também para ver a qualidade dos frutos. Mas eles observaram o lado ruim, né? As pessoas que moravam lá, e não viram o lado bom, que a terra era realmente algo bom, que manava leite e mel. Isso, muito bem. A irmã Luciene? A falta de fé deles era muito grande, né? Porque Jeová ele tinha exterminado os nefilins no dilúvio, né? Então eles tinham provas disso, né? De que eles tinham sido exterminados.
Então, a gente vê que a pressão de fazer o que os outros fazem pode nos afetar de variadas situações, né? Porque aquelas informações negativas daqueles espias se espalhou ali e o povo entrou em pânico, ficou com medo. Imagina só, 12 homens, estrangeiro. Será que iam passar desapercebido naquele povo lá? Será que eles não perceberam que Jeová já estava cuidando deles? Já estava. Mas o medo, como os irmãos comentaram, tomou conta, né? Falta de fé. Vamos à segunda pergunta. Como Josué e Caleb mostraram que confiavam em Jeová? Como? Ana? Laura? Quando os outros 10 espiões, eles falaram que os homens lá eram fortes, grandes, Josué e Caleb, eles confiaram em Jeová e falaram que eles iam conseguir. Isso, muito bem. O que aprendemos com isso? Camille. É interessante notar que todos lá tiveram a mesma visão, né? O mesmo cenário, né? Nas cidades fortificadas, os habitantes lá eles eram poderosos, mas a reação deles foi diferente, porque esses 10, eles se deixaram dominar pelo medo e enxergaram apenas os obstáculos. Já Josué e Caleb, eles movidos pela confiança, pela fé em Jeová, eles viram a oportunidade de demonstrar fé. Então, esse contraste, ele nos ensina que a fé, ela não ignora as nossas dificuldades, mas a fé, ela nos ajuda a encarar com coragem a situação, né? Vendo que Jeová, ele, ao nosso lado, nada é tão grande ou impossível que Jeová não possa realizar. Muito bem, muito obrigado. Irmão Adriano. Algo que a gente pode pensar, o relato mostra que Jeová estava escutando tudo que estava sendo dito. E a conversa negativa, Jeová ouviu, assim como a conversa positiva, Jeová também escutou. Trazendo isso para os nossos dias, nós queremos ser como Josué e Caleb, e olharmos e falarmos positivamente sobre os arranjos que nós temos, sobre as atividades que temos que realizar. Talvez algumas obras ou atividades que o povo de Jeová realiza, aos olhos de alguns, sejam como aqueles muros altos ou como aquele pessoal grandão lá. E isso pode amedrontar. Mas nós não, nós queremos ser influência positiva e motivar-nos uns aos outros à ação. Muito bem, muito obrigado. Essa gravura quer nos ensinar o quê? Sempre que o escravo fiel e prudente põe uma gravura, ela quer nos ensinar algo, né? Gravar na nossa mente, no nosso coração. O que mostra aí? O que os irmãos percebem com essa gravura? Irmão Mateus. Então a gente vê o que o relato dos 10 espiões tiveram em resultado com o povo, né? A gente vê ali que o povo ele está meio agitado, né? E eles ficaram até com vontade de matar Josué e Caleb. E a gente vê eles dois ali atrás, né? No cantinho, segurando as frutas, seguindo as instruções que Jeová tinha mandado. E realmente era uma terra produtiva, né? A gente pode ver o tamanho das uvas, das romãs no chão. E eles estão tentando acalmar o povo, né? E pedindo para eles confiarem em Jeová. Isso. Então, lembrando que 10 contagiou multidões. O que nós podemos aplicar para nós, na nossa congregação? Porque, veja bem, nós não estamos aqui apenas lendo história, né? Nós estamos vivenciando essas histórias. O que isso quer ensinar para nós? Para mim, para você, quer ensinar o quê? A irmã Mara. O cuidado que nós temos em o que falamos para os outros. Nós fomos capazes de influenciar alguns e esses alguns vão continuar influenciando outros. E isso vai fazer com que
tanto a fé daquele que começou a falar diminua, quanto a própria congregação enfrente dificuldades e não seja mais unida, não seja organizada, esqueçam das coisas que são valiosas, que são as instruções de Jeová, que foi o que aconteceu lá. Josué e Caleb tiveram a oportunidade, foram bem-sucedidos, porque tinham muita fé. Então, que nós também desenvolvamos em nós a oportunidade de mantermos a fé que temos aprendido dia a dia aqui, sempre viva no nosso coração e na nossa mente, e não nos baseemos em informações que nos passam e não transmitimos aquilo que não é real, aquilo que não podemos saber, que não é da organização, para nenhum dos nossos irmãos. Assim ninguém vai desanimar, ninguém vai desistir, e nós vamos nos manter unidos e com muita fé. Obrigado, irmã Mara. Irmão Isaías. Outra aplicação prática também é com respeito ao nosso ministério. Não é? Não queremos trazer notícias ruins, talvez um morador que não nos atendeu bem, ou algo assim, né? Que cause medo ou que cause receio nos nossos irmãos. Não é? Mas queremos falar positivamente, contar experiências positivas no nosso ministério, para que nós possamos incentivar nossos irmãos a fazer cada vez mais esse trabalho. Isso, exatamente. Os antigos aqui sabem que tinha um ditado, né? O território é que nem bife, quanto mais batido, mais macio ele fica, né? Ou melhor ele fica. Irmão Brás? E também esse relato nos ensina algo importante para as coisas que virão à frente, né? Perseguição, a grande tribulação. Então nós precisamos confiar plenamente em Jeová, e a hora de desenvolver essa confiança é agora, porque provavelmente vai acontecer também de pessoas com más intenções tentar enfraquecer a nossa fé, tentar desmotivar, mas se nós confiarmos plenamente em Jeová e confiarmos, nos ajudarmos uns aos outros, nós temos certeza que Jeová vai nos ajudar, né? Isso, muito bem. Irmão Siqueira? Uma outra lição que o assunto ensina para nós é a questão de confiar em Jeová. Jeová até falou para Moisés, né? Eu fiz tantas coisas por eles, ou por todos, né? E agora perderam a confiança, né? Então nós temos que se policiar nesse sentido, confiar sempre em Jeová, naquilo que a própria organização, por meio do escravo, nos passa as informações, e ser obediente a essas informações. Se eles fossem obedientes, eles sabiam que Jeová estava na frente de tudo. Os grandes milagres, os grandes feitos que Jeová fez, atos salvadores da parte de Jeová para eles, agora vão ter medo de homem? Será que perderam a confiança de Jeová? Será que Jeová deixou de ter poder? Na verdade não, é que eles falharam mesmo nesse sentido. É uma lição para nós, sempre confiar no poder de Jeová e ser obediente às suas ordens. Isso, muito obrigado, irmão Siqueira. Laura? É sempre bom nós termos uma atitude positiva e lembrarmos que temos o poder de contagiar. Isso, muito bem, Laura. Contagiar positivamente, né? Então, a atitude de Josué e Caleb, por exemplo, que ensina para nós. Isso é para as crianças, né? Ou nem tanto criança, vamos lá. Ricardo, o jovem Ricardo. Números 14, o 22 ao 24, mostra que eles foram recompensados por Jeová, por ter fé que Jeová ia ajudar eles a passar para aquela terra, né, produtiva. E para nós hoje também, se a gente confiar em Jeová, se a gente obedecer às orientações dele, por mais que a gente ache que aquilo é difícil, ele vai nos recompensar. Isso, muito bem, Ricardo. Então, agora nós vamos passar para a história número 27. Com o tema
Roscou aqui. Jeová castigou os rebeldes. Aqui nós vamos também poder aprender, tirar uma lição para cada um de nós. Vamos à leitura, irmão Caio, por favor. Um tempo depois, quando os israelitas ainda estavam no deserto, alguns homens ficaram rebeldes. Eles não queriam mais obedecer a Moisés. Eles se chamavam Corá, Datã e Abirão, e mais 250 homens ficaram do lado deles. Eles disseram para Moisés: já estamos cansados de vocês. Por que você acha que pode mandar na gente? E por que só Arão pode ser o sumo sacerdote? Jeová não está só com vocês, está com a gente também. Jeová não gostou nada disso. Para Jeová, aqueles homens estavam se rebelando contra ele. Moisés respondeu para Corá e para os outros homens: venham amanhã para o tabernáculo e tragam incenso para queimar. Jeová vai mostrar quem ele escolheu. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então Jeová disse para Moisés e Arão: saiam de perto de Corá e dos amigos dele. Enquanto isso, Datã e Abirão estavam em suas barracas. Eles desobedeceram a Moisés e não foram ao tabernáculo. Daí Jeová disse para todo mundo sair de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Todo mundo fez isso, menos Datã, Abirão e as famílias deles. De repente, Jeová abriu um buraco enorme no chão e fez aqueles rebeldes cair dentro dele. Daí Jeová fez cair fogo do céu e queimou Corá e os 250 homens que estavam lá no tabernáculo. Depois, Jeová disse para Moisés: pegue 12 bastões, um para cada tribo de Israel. Escreva no bastão o nome do chefe da tribo, mas no bastão da tribo de Levi, escreva o nome de Arão. Coloque os bastões no tabernáculo. Eu vou fazer flores nascerem no bastão do homem que eu escolher para ser sumo sacerdote. No dia seguinte, Moisés foi ao tabernáculo pegar os bastões. Sabe o que aconteceu? Nasceram flores no bastão de Arão. Moisés mostrou os bastões para os homens mais importantes de cada tribo. Assim, todo mundo teve certeza que Jeová tinha escolhido Arão para ser o sumo sacerdote. Irmão Caio, muito obrigado pela sua excelente leitura. A pergunta: por que Corá e os outros homens ficaram rebeldes? A irmã que está lá no fundo, perdoe o nome. Cida. Sim. Eles queriam poder e destaque. Em vez de aceitar a liderança que Jeová tinha escolhido, começaram a reclamar de Moisés e Arão. Mas, no fundo, a rebelião deles era contra o próprio Jeová. Isso me ensina que não é só questão de pessoas, mas de respeitar as escolhas que Jeová faz. Muito bem, muito obrigado, irmã Cida. Essa gravura, queremos explorá-la um pouco também. O que nós observamos nessa gravura? Hein? Quem gostaria de comentar a gravura? A irmã Josiane? Que, mais uma vez, quando as pessoas elas não tomam cuidado com os resmungos, né, elas podem contaminar outros. Porque junto com esses 3 homens, eles levaram mais 250 homens para ficar ali naquela rebelião. Isso, muito bem. O irmão Davi? E nessa gravura mostra justamente isso, Corá, Datã e Abirão, eles se afrontando a Moisés, até mesmo dizendo para ele: já estamos cansados de vocês, por que você acha que pode mandar na gente? E por que só Arão pode ser o sumo sacerdote? Estava como que fazendo afronta à posição de Moisés que Jeová o escolhera. Isso, muito bem. A irmã Lerce? Corá, junto com aqueles outros 2 homens, eles mostraram um espírito orgulhoso e rebelde, desconsiderando o fato de que Moisés e Arão, eles haviam recebido a designação de Jeová.
e também na rebelião deles contra o arranjo de Jeová, tanto Corá como seus apoiadores, eles colocaram-se diretamente em oposição ao Altíssimo. Muito obrigado, irmã Lerce. Segunda pergunta: como Jeová provou que tinha escolhido Arão para ser sumo sacerdote? Como? Filho da Josiane. Ele tem nome, mas eu esqueci. Ele falou para Moisés pegar 12 bastões. E era para ser um para cada tribo de Israel. Ele falou que era para escrever o nome de cada chefe da tribo, mas no bastão da tribo de Levi era para ter o nome de Arão. E ele ia fazer flores nascerem no bastão do homem que ele escolhesse para ser sumo sacerdote. E no dia seguinte, quando Moisés foi pegar os bastões, nasceram flores no bastão de Arão. Então isso significava que Jeová tinha escolhido ele como sumo sacerdote. E ali ficou claro para os membros da tribo que Jeová tinha escolhido Arão. Muito bem, muito obrigado, meu irmão. Essa gravura, o que nós podemos destacar dessa gravura aí? A irmã que está do lado da Simone aqui, a estrangeira, vamos ver. Tainara. Essa gravura é bem interessante, como nos ajuda a entender que temos que tomar uma posição perante Jeová. Imagina aquela época alguém ficar com dúvida de que lado ele iria ficar. E nós vemos aí a terra abrindo, né? Que se ficasse no meio, em dúvida, também seria levado. Então nós devemos sempre ter a certeza de que lado nós vamos ficar e tomar uma posição perante Jeová. Nós vemos aqui no relato que Jeová disse que não deviam nem tocar nas coisas de Datã, Corá, porque isso seria prejudicial para eles. Então devemos afastar qualquer atitude que seja negativa e tomarmos nossa posição firme perante Jeová. Muito obrigado, irmã Tainara. O que mais essa gravura nos ensina ainda? Irmão Nilson. O texto temático aqui, podemos dizer assim, Hebreus 13:17, dá uma ideia concreta para nós. Temos que obedecer àqueles que estão designados por Jeová, estão tomando a dianteira, foram designados por Ele. Então, deveria estar atentos a quem Jeová estabeleceu, Moisés e o Arão. Então estava na dianteira. E esses, por ir contra as instruções de Jeová, como já foi comentado, não só perderam a vida, mas também levaram os 250 também para a mesma situação. Perderam o favor de Jeová. Isso, muito bem. O que mais aconteceu com aqueles que estavam lá fazendo oferta? O que aconteceu com eles? Não foi só o que foram engolidos pela terra, né? A irmã que está do lado da Lerce. Então Jeová fez cair fogo do céu e queimou Corá e os 250 homens que estavam lá no tabernáculo. Muito bem, muito obrigado. O que aprendemos com essa história? Resumindo, o que nós aprendemos com essa história? A irmã Fátima? Jeová, ele é organizado, ele tem um arranjo e nós devemos obedecer os arranjos dele, daqueles que estão na dianteira da obra aqui na terra. Isso, muito bem. Ainda, irmão Renan. Em Números 26, versículo 10, no final diz as seguintes palavras, né? E eles se tornaram um exemplo de aviso. Então, essa situação que aconteceu lá no deserto, sem dúvida até hoje nos serve de aviso,
quanto a atitudes de rebeldia e desobediência para com aqueles na liderança da organização de Jeová. Muito bem. A irmã Giovana? Esse relato também nos ajuda a pensar sobre onde nós estamos, onde nós nos encaixamos dentro da organização. Cada um tem seu papel, mas Corá queria ter mais destaque, ele queria ser mais importante. Mas ele já fazia um papel muito importante. Aqui em Números 16, 8 e 9, Moisés disse: vocês já não estão contentes com o serviço que Jeová designou a vocês, eles podiam entrar no tabernáculo, eles podiam manusear as coisas ali do tabernáculo, que já era algo extremamente sagrado. Só alguém limpo fisicamente e moralmente poderia fazer isso. E Corá tinha essa designação, mas ele queria ser sumo sacerdote. Então, nós precisamos estar contentes com as designações que Jeová nos dá, porque é Jeová que coloca cada um no seu devido lugar para que tudo funcione da melhor forma. Isso, muito bem. Ricardo ainda? Nós não queremos ser igual Corá, Datã e Abirão por ficar discordando ou ficar pensando que outra pessoa devia assumir a liderança na nossa congregação, que aquele irmão não é bom o suficiente para ser um ancião. A gente deve ficar feliz com a decisão que Jeová tomou de dar o privilégio para cada um. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado. A irmã Késia. Isso é o que vai nos ajudar, né, a estar contente com o lugar que Jeová nos deu dentro da organização, é a humildade e o contentamento. Irmão Braz ainda? E lembrar que sempre quando nós mostramos rebeldia para aqueles que tomam a dianteira, na verdade nós estamos mostrando rebeldia contra Jeová, porque eles foram designados por Jeová. Então, quando nós fazemos isso, é muito sério. Então, nós não queremos desagradar a Jeová, queremos ser leais a Ele, e para isso nós precisamos ser leais àqueles a quem Jeová designou. Muito bem. Talvez, irmão, do nosso ponto de vista, nós achamos que aquela pessoa não deveria estar naquela posição, né? Mas se Jeová permitiu, Ele sabe melhor do que nós. É isso que nós temos que entender, né? Então, esses dois estudos não foi apenas uma história, né? Que contamos mais duas histórias para as crianças, para a congregação. Nós queremos que essas histórias mude o nosso pensamento, se precisar, mantém-nos ajustados aos padrões de Jeová. Então, esse é o objetivo desse estudo. Que no passado era a história que a gente contava para as crianças, né? Mas nós temos que aprender hoje. Então, quando nós, ou os pais que têm crianças bem pequenas, procure ver o lado positivo e aplicar na sua vida diária. Parabéns à congregação pela sua excelente explanação. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Miguel, pela boa condução, irmão Caio, pela boa leitura, também a todos os irmãos pela preparação, pelos bons comentários que expressaram. Seus comentários encorajam a congregação. E hoje nós tivemos uma reunião muito fortalecedora, encorajadora. Nos ajudou a entender que nós precisamos encorajar aqueles que estão enlutados. E também que nós precisamos ter uma forte fé na esperança da ressurreição, que essa vai nos ajudar a permanecer fortes, permanecer leais. Agora, para concluirmos a reunião, os irmãos podem expressar os seus comentários. Então, como nós aprendemos na reunião, como podemos consolar alguém que está enlutado? O que nós podemos fazer? O irmão Nilson? Foi bem destacado no Tesouros, né? A irmã Wanderlei destacou muito bem. E às vezes não sabemos o que fazer, o que falar. Então faça uma oração. É uma coisa que pode sair do coração, mesmo que tenha dificuldade para se expressar.
com certeza vai tranquilizar a pessoa, fortalecer para continuar vencendo aquela perda tão dolorosa. Exatamente, muito obrigado, irmão Nilson. E será que essa ajuda, ela é só naquele momento? Irmão Danilo? Não, né? Como nós vimos, a morte ela é uma dor que ela não tem fim, né? Ela diminui, mas ela não acaba. E a pessoa enlutada, ela, por vez por outra, ela pode reacender essa dor profunda, né? Por ouvir uma música, ver uma fotografia. Então devemos estar próximo dessas pessoas para dar aí o nosso ombro para ela poder chorar, nosso ouvido para ela ouvir, poder falar, né, os seus sentimentos. Então é uma forma de demonstrar o nosso carinho, nosso amor pela pessoa. Exatamente, muito obrigado, irmão Danilo. A promessa da ressurreição nos ensina sobre quais qualidades de Jeová? Irmão Enzo? Que ele tem o poder para devolver a vida de quem faleceu, a sabedoria para fazer isso no momento certo e o amor e a misericórdia por entender a nossa dor, querer consolar alguém que a gente perdeu. Então ficou claro para mim essas 4 qualidades: o poder, a sabedoria, o amor e a misericórdia de Jeová. Muito obrigado, irmão Enzo. E quando nós meditamos nessas qualidades, nós somos encorajados. Ter a esperança da ressurreição bem gravada na nossa mente, no nosso coração, vai nos ajudar como? Irmão Giovanni? Se essa esperança estiver bem gravada em nossa mente e coração, vamos ser consolados por Jeová. Principalmente em momentos tristes, em que perdemos alguém na morte. Vamos ter certeza que no momento certo, Jeová vai trazer essas pessoas de volta. E vamos poder reencontrar elas. Além disso, ter essa esperança gravada vai nos ajudar a nos dar coragem. Porque em momentos em que estivermos passando por perseguições, provações, vamos ter certeza que se mantivermos fiéis a Jeová, seremos ressuscitados também. Muito obrigado, irmão Giovanni. Então nós queremos ter isso bem gravado na nossa mente e no nosso coração. E na próxima semana, nós vamos ver como encarar nossos problemas da maneira correta. Veremos por que a tagarelice é perigosa. Veremos também como ter estabilidade quando enfrentar uma tragédia. E daremos continuidade no estudo bíblico de congregação. Para nós encerrarmos a nossa reunião, convidamos todos os presentes, aqueles que a sua condição permitir, a colocarem-se em pé, para nós entoarmos o cântico 124, que tem por tema Sempre Leais. Ele é baseado no Salmo 18, 25. E após o cântico, nós teremos uma oração final, que será feita pelo irmão Renan Santos. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana de 13 a 19 de outubro de 2025. Começamos com a primeira pergunta. Como esses versículos podem nos ajudar a decidir se vamos ou não falar com alguém que nos ofendeu? Esses versículos nos ajudam a desenvolver equilíbrio e empatia antes de reagirmos. Eles nos lembram que ninguém é perfeito. Todos cometemos erros e, às vezes, magoamos sem intenção. Eclesiastes 7:20. Pensar nisso pode nos impedir de julgar rapidamente ou agir movidos pela emoção. Além disso, Eclesiastes 7, 21 e 22 nos aconselha a não dar tanta importância a tudo o que ouvimos, pois talvez alguém fale algo em um momento de fraqueza ou impulso. Quando lembramos que nós mesmos já dissemos coisas impróprias, fica mais fácil mostrar misericórdia e perdoar. Assim, esses textos nos ensinam a refletir antes de falar e, muitas vezes, deixar o assunto para lá com amor, evitando conflitos e preservando a paz cristã. Próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Eclesiastes 7:1. Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Lição: um bom nome representa uma reputação de fidelidade a Jeová. O valor de uma vida não está em como começa, mas em como termina. Quando alguém morre fiel, seu nome permanece limpo diante de Deus, o que é melhor do que qualquer honra ou riqueza material. Isso nos motiva a viver de modo que Jeová nos veja com aprovação até o fim.
Eclesiastes 7, 2-4. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Lição: a morte nos lembra da brevidade da vida e nos ajuda a refletir sobre o que realmente importa. Estar em uma casa de luto desperta a sabedoria, pois leva o coração a considerar o futuro e nossa relação com Jeová. A alegria superficial pode distrair, mas a reflexão traz crescimento espiritual. Eclesiastes 7:5. Melhor é ouvir a censura de um sábio do que ouvir a canção dos tolos. Lição: aceitar conselhos ou correção de irmãos espiritualmente maduros é sinal de humildade e sabedoria. Embora possa ser desconfortável, a repreensão amorosa ajuda a corrigir o rumo e fortalece nosso caráter cristão. O elogio vazio, por outro lado, pode nos afastar da verdade. Eclesiastes 7, 8 e 9. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. Melhor é ser paciente do que ter um espírito arrogante. Lição: Jeová valoriza a paciência e a perseverança. Terminar bem é mais importante do que começar com entusiasmo. A impaciência e o orgulho levam a decisões precipitadas. Por isso, precisamos manter um espírito calmo e confiar no tempo de Deus para que as coisas se resolvam. Eclesiastes 7:10. Não diga: porque os tempos antigos eram melhores do que os atuais. Lição: ficar preso ao passado nos impede de reconhecer as bênçãos de Jeová no presente. Este versículo nos ensina a evitar a nostalgia que gera insatisfação e a valorizar o que temos hoje, especialmente as oportunidades de servir a Deus no tempo atual. Eclesiastes 7:12. A sabedoria é uma proteção, assim como o dinheiro é uma proteção. Mas a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Lição: a sabedoria vinda de Jeová é uma defesa espiritual muito superior aos recursos materiais. O dinheiro pode resolver problemas temporários, mas apenas a sabedoria divina nos guia à vida eterna. Isso destaca a importância do estudo bíblico e da aplicação prática da palavra de Deus. Eclesiastes 7, 13 e 14. Considere o trabalho do verdadeiro Deus. Num dia bom, seja bom também. Mas num dia de dificuldades, lembre-se de que o verdadeiro Deus fez tanto um como o outro. Lição: reconhecer a soberania de Jeová em tempos bons e ruins fortalece nossa fé. A vida inclui momentos de alegria e de provação, mas ambos fazem parte do propósito divino. Essa visão equilibrada nos ajuda a manter a paz interior e a confiança em Deus, mesmo diante de desafios. Eclesiastes 7:20. Pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Lição: este versículo nos lembra da nossa imperfeição e da necessidade constante de misericórdia divina. Devemos ser humildes, não julgando os outros com dureza, pois todos dependemos da bondade e do perdão de Jeová. Eclesiastes 8, 5 e 6. Quem obedece à ordem não sofrerá nenhum mal, e o coração sábio discernirá o tempo certo e a maneira certa de agir. Lição: a obediência às instruções, tanto de Jeová quanto das orientações da organização, traz proteção. A sabedoria nos ajuda a agir com discernimento, sabendo o momento e o modo correto de falar ou agir, o que evita conflitos e mostra maturidade espiritual. Eclesiastes 8, 11 a 13. Por não se executar logo a sentença contra um ato mau, o coração dos homens se enche de coragem para fazer o mal. Sei que tudo terminará bem para os que temem o verdadeiro Deus. Lição: o atraso do julgamento de Jeová não significa a aprovação do mal. O temor reverente a Deus garante que, no tempo devido, a justiça será feita. Isso nos ensina a paciência e confiança, mesmo quando a maldade parece prevalecer por um tempo. Eclesiastes 8:17. A humanidade não é capaz de compreender o que acontece debaixo do sol. Mesmo que digam que são bastante sábios para entender, não são capazes de compreender. Lição: este texto nos ensina humildade. Por mais que estudemos e raciocinemos, há coisas que só Jeová entende completamente. Isso nos ajuda a confiar nele mesmo quando não compreendemos o motivo de certas provações.